Ataque acontece contra Bond Beach, uma praia importante da costa australiana, muito possivelmente por motivação religiosa, perseguição contra os judeus. Entender exatamente o que está rolando. Falar um pouquinho também sobre as eleições do segundo turno do Chile, que devem colocar Casti, um representante da direita, aliado do Trump, do Milei e também do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, na presidência do país de maior IDH da América do Sul. Enquanto isso, um ataque importante na Síria mata 2 militares americanos e também um civil, com o presidente Trump prometendo que retaliações vão acontecer contra o país e, muito possivelmente, claro, algum tipo de intervenção militar. Falar também sobre a importante declaração de Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, alegando que o período da Pax Americana, em que os americanos garantiam a segurança do continente europeu, simplesmente chegou ao fim, e que hoje a Alemanha e a Europa não podem considerar o governo americano como um governo aliado das suas ações. Vale lembrar que a União Europeia, que foi chamada de fraca, de medrosa e com presidentes que só pensam no politicamente correto, toma uma atitude polêmica e anuncia sim o congelamento dos ativos russos, já até processo acontecendo na justiça, né? Alegando que foi um roubo, um confisco dos ativos russos, e o Zelensky consolidando que ele não aceita ceder Donbass e que também não vai negligenciar sua possível entrada na OTAN somente por pressão dos Estados Unidos. Será de fato o fim, então, das relações entre Estados Unidos e Europa? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro, é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, nós tivemos um ataque importante que aconteceu na Bond Beach, né, que é uma das praias mais importantes ali da Austrália. Estava em meio, de novo, não há confirmação 100%, eu estaria sendo irresponsável se eu colocasse isso, porque eu não sou investigador, não faço parte da polícia, enfim, né, da justiça, para delimitar que foi 100%. Mas todas as evidências levam a crer que sim. E eu vou responder ao vídeo como se sim. Caso não tenha sido, claro que eu faço aqui as minhas devidas reparações, né? Estava acontecendo ali na Austrália, no litoral, na praia, na Bond Beach, né? Uma celebração, o Hanukkah, que é um feriado judaico. E ali com uma série de famílias, senhores, senhoras, tal. Era o momento de colocar a primeira vela do Hanukkah. Quando duas pessoas... inclusive um deles com fuzil, tá? São as imagens sendo compartilhadas, só não vou colocar para vocês, porque a nossa plataforma é bastante family friendly. E convenhamos que são imagens fortes, sensíveis, nem sei se vocês estão dispostos a ver isso, se tiverem, né, só pesquisar, claro, mas que mostram os atiradores praticando como se fosse uma espécie de tiro ao alvo. E, aliás, foram que os relatos locais de pessoas informantes colocaram, que, na verdade, eles estavam ali como se fosse uma espécie de diversão, eliminando civis. A gente fala de 12 mortos, pelo menos até o momento, pouco mais de 20 feridos, sendo que alguns deles eram até policiais. Como a gente fala de uma Austrália que tem um movimento de apoio à criação do Estado palestino aumentando nos últimos anos, nos últimos meses pelo menos, e, claro, né, você associa os judeus ao Estado de Israel, pode ser que tenha algum tipo de relação. E por que eu falo isso? Porque apoiar o Estado palestino significa ser antissemita? Cara, mas nem de longe, né? Aqui vamos deixar as coisas bem claras. Antissemitismo, o processo de perseguição contra os judeus, existe sim. E desde o atentado do dia 7 de outubro, aumentou bastante. Não na Austrália, mas no continente europeu, no mundo como um todo. Porque as pessoas, infelizmente, confundem, ou gostam de confundir, até por pressão de políticos que governam respectivas regiões, a achar que é a mesma coisa. Por exemplo, quando eu falo para vocês que eu sou a favor da criação do Estado palestino, tá vendo? O professor é um antissemita. O professor não reconhece o direito da existência do Estado de Israel. Quando eu faço críticas, por exemplo, ao Benjamin Netanyahu, e aliás o Benjamin Netanyahu colabora bastante com isso, hein? Quando o Brasil fazia críticas, a Alemanha fazia críticas, a França fazia críticas, a Espanha...
Vocês estão criticando a nossa postura? Vocês estão criticando o que estamos fazendo contra os civis na Palestina? Sabe por quê? Esse tipo de postura, vocês estão em conluio com o Hamas. Vocês estão sendo antissemitas. Cara, nada a ver, né? Não é porque eu estou criticando medidas que o Estado de Israel está tomando que eu não gosto de judeus ou que eu não reconheça o direito da existência do Estado de Israel. A mesma coisa quando eu falo, por exemplo, que o antissemitismo é uma coisa perigosa e que vem aumentando no mundo, que você tem que combater essa perseguição contra os judeus. Ah, tá vendo? O professor só pensa nos judeus. Ele não é a favor da criação do Estado palestino. As pessoas estão tão malucas nesse mundo da pós-verdade que você não consegue pensar de maneira razoável sobre os temas. Cara, infelizmente sim, o antissemitismo é uma realidade no mundo. Como eu falo pra vocês, nesse caso tudo leva a crer que sim. Estaria sendo irresponsável se falasse 100%, pelo menos enquanto eu gravo pra vocês, não foram expostas as motivações dos dois atiradores, mas leva a crer que sim. O Israel já está tratando como se fosse mesmo, né? O próprio Herzog, por exemplo, presidente do país, fala que foi um terrível ataque cometido contra os judeus por terroristas e fala que a Austrália deve agir sim contra o crescimento do antissemitismo no país. Vai lembrar, galera, que a própria Austrália, com Anthony Albanese, já emitiu uma nota oficial falando que está partindo para as investigações e tal, e vai tentar, né, esclarecer tudo para evitar que esse tipo de ataque continue acontecendo. Infelizmente, percebam, né, como o radicalismo, ele tende a, enfim, causar problemas seríssimos para a sociedade mundial. Além disso, hoje, nós temos também uma eleição muito importante, mas eu diria que praticamente favas contadas já. Estamos falando de Hannet Hara, que é a candidata pelo Partido Comunista. É como se seria uma continuidade ao governo de Gabriel Boric, atual presidente do país, e o Kast, que já tentou ser presidente outras vezes, inclusive nas últimas eleições, e aparentemente agora tem tudo para sair vitorioso. Professor, mas a Hannet Hara, ela venceu o primeiro turno. Venceu mesmo, porque eu diria que toda a esquerda, ou quase toda a esquerda, se mobilizou em torno do seu nome. Enquanto no primeiro turno os votos da direita foram divididos entre diferentes candidatos. Muito possivelmente os candidatos que votaram em outras direitas no primeiro turno vão em direção ao Kast agora. As pesquisas pré-eleição estão dando conta que vai ser uma vitória bastante confortável, inclusive, tá? E também o Chile tem um histórico interessante. Desde 2010, esquerda e direita se revezam no poder em processos eleitorais, né? Então a esquerda sai, vem a direita sai, vem a esquerda, enfim, e fica fazendo esse revezamento. Professor, mas a Hannet Hara, ela venceu, por exemplo, a esquerda venceu o Kast no último processo eleitoral, Gabriel Boric, verdade. Mas entendam que o contexto era completamente diferente. A gente está falando de uma eleição pós as revoluções de 2019, como assim foram chamadas revoluções chilenas naquela época, porque a população começou a reclamar de um Chile muito liberal. A gente sabe que a história chilena é bastante interessante. O governo Pinochet, que foi um governo ditatorial, perseguição, desrespeito aos direitos humanos, tudo isso que a gente sabe, fez uma ditadura diferente dos outros países da América do Sul. Enquanto a ditadura brasileira, a ditadura argentina eram economias muito planificadas, em que o Estado definia as ações, o governo Pinochet mudou a Constituição, fez uma ditadura do ponto de vista econômico mais liberal, que criou um ambiente bons para negócios, de exploração econômica, dos minerais, desenvolvimento da iniciativa privada. Claro, a parte negativa da coisa é que faltava alguns programas sociais para as populações mais vulneráveis, seja na questão do transporte público, na questão da educação, na questão da aposentadoria, dos direitos trabalhistas, que eram grandes problemas. Em 2019, a população começou a protestar pelo fim da Constituição do Pinochet e por uma nova Constituição que garantisse mais direitos sociais. Ou seja, era o momento em que a esquerda estava mais popular e o Gabriel Boric venceu o processo eleitoral. Mas percebam, depois de alguns anos do seu governo, ele não conseguiu fazer uma nova Constituição, a gente teve um aumento sim da criminalidade e problemas relacionados também ao narcotráfico no país e à questão imigratória, tá? Ah, entendi, quer dizer que o Chile está um caos. Era caos? Não diria isso, né? Se a gente pega, por exemplo, há 10 anos, a taxa de homicídios no Chile era de 2,5 homicídios, hoje, 10 anos depois, está em torno de 6 homicídios a cada 100 mil habitantes. Professor, então aumentou mais do que 100%, uns 150%, né? É um dado ruim, claro. Mas se a gente comparar com o Brasil está na casa de 22 homicídios a cada 100 mil habitantes. Ou seja, não é que o Chile esteja muito ruim também do ponto de vista de segurança.
Outro ponto é a questão migratória. Estimam-se que sejam mais ou menos 350 mil imigrantes indocumentados, irregulares que estejam no Chile. Sejam de peruanos, bolivianos, até de venezuelanos. E aí, cada um dos candidatos promete combater de uma forma diferente. A Renate Rara, mais à esquerda, candidata do Partido Comunista, fala que vai fazer uma espécie de censo, tentar regularizar a situação de todos. Aqueles que tiverem algum tipo de passado ligado à criminalidade vão ser deportados e expulsos do país. Já o Caixa, ele é muito mais enfático, né? A gente vai fechar as fronteiras, fazer uma política até de colocamento ou de valas, de cercas, para impedir a entrada de pessoas, de peruanos, de bolivianos no nosso país, e fazer uma política de deportação geral. O Cast, ele fala que ele é muito fã do Trump, do Milei do ponto de vista econômico da Argentina e do ponto de vista de segurança de Nayib Bukele. Ou seja, é uma direita mais trumpista aqui na América do Sul. E, claro, né, a popularidade dele está muito maior. A Renate Rara, ela tenta basear o seu governo no que ela fez como ministra do governo Boric, já que ela foi responsável por reduzir as horas de trabalho de 45 horas semanais para 40, fez uma reforma da aposentadoria que garantiu alguns direitos para a população mais vulnerável. Mas é fato, galera, que a esquerda hoje está com baixíssima popularidade no Chile. E ela é uma esquerda que eu diria que não, apesar de ser do Partido Comunista, ela faz várias críticas à Venezuela, a Cuba, a Nicarágua. Então aquele cara mais de esquerda mesmo não gosta muito do seu pensamento e o cara mais à direita muito possivelmente vai votar no Cast. Ou seja, é uma eleição que muito possivelmente vai fazer com que a direita coloque mais um pezinho em um país super importante da América do Sul, que é o Chile. Lembrando que as eleições na sequência que serão mais importantes são as eleições da Colômbia e as eleições também do Brasil. A gente teve também, galera, o Estado americano fazendo uma operação na região da Síria. O Estado americano, em conjunto com alguns militares da Síria, lembrando que a Síria passou por uma transformação político-econômica e militar bastante importante no último ano, nesse ano, fala a verdade, com a saída de Bashar al-Assad, aliado dos russos, aliado dos iranianos, que fazia parte do eixo da resistência, para a ascensão do al-Jolani, líder do HTS, a antiga Frente al-Nusra, que era uma dissidência da Al-Qaeda, ou seja, não gostava dos Estados Unidos, mas que tentou moderar o seu discurso, está se aproximando da União Europeia, alega que não quer mais ter relações com o Irã, com o Hezbollah, com o chamado eixo da resistência, e tem, segundo o próprio Trump, né, um bom apreço aí pelo presidente da Síria. Pois bem, galera, o exército americano foi fazer uma operação numa região que sempre foi uma região muito forte da atuação do ISIS, do Estado Islâmico, a região do deserto de Palmira, ali na Síria. Nessa operação, houve uma emboscada, aparentemente de militantes do ISIS. Essa emboscada matou 2 militares e um civil, que aparentemente era um intérprete, né, que estava atuando ali naquelas regiões. Esse ataque, o governo da Síria falou que veio com grandes preocupações, que isso não pode acontecer, mas falou que tinha alertado para os Estados Unidos que a região não estava completamente dominada pelo exército da Síria ou pelas tropas americanas. O Pete Hegseth e o Trump ficaram possessos da vida. O Trump falou que o al-Jolani também está indignado tanto quanto ele e que vai ter retaliação. O Pete Hegseth, que é o secretário de defesa, né, do Pentágono, colocou que se vocês tiverem, falando para o ISIS, né, os americanos como alvo em qualquer lugar do mundo, vocês passarão o resto das suas breves e estressantes vidas sabendo que os Estados Unidos vão te perseguir, vão te encontrar e te eliminar sem piedade. A questão é que a Síria, mesmo com a tomada do al-Jolani ao poder, né, do HTS, é um país completamente dividido. Existem vários estados paralelos. A própria guerra civil da Síria, que começa ali pós-Primavera Árabe, em 2011, ela começa com contestações ao governo Bashar al-Assad, que era aliado da Rússia, os rebeldes, aliado dos Estados Unidos, tentam tomar poder para implantar o que eles chamam que seria uma democracia. Como não tomaram o poder, a gente nunca vai saber, né? Se de fato seria uma democracia ou não. Mas dentro desse ambiente de falta de coesão e de guerra civil com o enfraquecimento do governo Bashar al-Assad, isso foi um campo fértil para que um grupo extremista que tinha surgido no Iraque, depois que o Saddam Hussein, que os americanos tiraram o Saddam Hussein do poder, que era o ISIS. Sim, a gente pode até ter um papo mais profundo depois, tá? Mas o surgimento do ISIS
está muito ligado à intervenção americana no Iraque em 2003, que tirou o Saddam Hussein, abriu espaço para uma guerra civil entre xiitas e sunitas. E desses sunitas mais perseguidos, surge uma dissidência mais radical, que é o ISIS, que ganha muita força comercializando petróleo, tudo tal, e cresce para a Síria no ambiente de guerra civil. E aí o Estado Islâmico começa a dominar algumas regiões, como, por exemplo, a região do deserto. Fato é que depois que a Rússia ajudou a combater com alguns ataques aéreos, os americanos, por exemplo, também realizaram alguns ataques. Assim, a gente sabe que os americanos financiaram também o exército curdo, que por terra foi responsável pela derrota do Estado Islâmico, mas o Estado Islâmico ele ainda existe, se não territorialmente falando, como no seu ápice nos anos 2010, mas ele existe como uma ideia, como movimento de resistência. A ideia da formação de um califado, a não intervenção estrangeira. E é óbvio, galera, que o Al-Julani não conseguiu criar essa coisa nacional. Então existe a região dos curdos, existe a região dos drusos, existe a região dos alauítas, existe a área governada pelo HTS, até Israel dominou a região do sul da Síria, entende? Então, assim, é um país extremamente dividido. Como os americanos prometem retaliações, e convenhamos, a Síria é um país extremamente estratégico, porque fica no coração do Oriente Médio, rotas de gasodutos, oleodutos, regiões de passagem comercial, exploração de petróleo e produções agrícolas, penso eu que talvez os americanos queiram logo mais levar a democracia ali para a região, se é que vocês me entendem. Outro ponto importante, cara, para a gente finalizar, tá ligado a, eu diria, quase que uma acordada do continente europeu. Friedrich Merz foi bem explícito, chanceler da Alemanha, que o período da Pax Americana acabou. O que seria essa Pax Americana? Seria os Estados Unidos tentando garantir a segurança e o desenvolvimento econômico do Ocidente, com questões relacionadas à segurança militar promovida pela OTAN, a financiamento a partir do FMI, do Banco Mundial, a uma organização de segurança coletiva ou de pensamento geopolítico coletivo da ONU. E galera, nossa, será que o Friedrich Merz descobriu isso só agora? Só agora os europeus descobriram isso? Cara, acabou mesmo, né? E a questão que eu coloco, eu até acho que ele foi muito radical dessa vez, porque eu não acho que seja exatamente assim. É um processo que está se desenvolvendo. O que o Friedrich Merz colocou, isso falando para os alemães, tá? Queridos amigos, as décadas da Pax Americana praticamente terminaram para nós, da Europa, e também para a Alemanha. Já não existe tal como conhecíamos e a nostalgia não vai mudar isso. Ou seja, esperar que os americanos queiram financiar a gente. Isso estava até no programa, na doutrina nuclear, na doutrina militar e estratégica dos Estados Unidos, alegando que a Europa não é mais uma prioridade, que até 2027 os europeus vão ter que pensar nas suas próprias defesas, principalmente defesas convencionais. Não convencionais, questões nucleares, os americanos ainda garantem. Agora, defesa convencional, a Europa que se vire. Colocando também que os Estados Unidos estão agindo a favor dos seus próprios interesses. E nós, europeus, também devemos fazer isso. Ninguém deve pensar que é apenas conjuntural. O Trump não chegou do dia para a noite e essa política também não desaparecerá. É aí que eu ainda fico na dúvida. Quando ele fala isso, a gente tem que ter o contexto. É um contexto em que a Europa está se armando, a OTAN está exigindo o aumento dos gastos militares, e ele tem que falar para justificar o aumento dos gastos militares em detrimento de gastos com segurança, transporte, educação, moradia, sei lá, né? Aspectos sociais. Olha, se a gente não gastar no setor militar, a gente tá ferrado. Até entendo, e realmente tá. Questão de hard power significa soberania. Mas eu ainda acho que é um pouco conjuntural. Claro que misturado com estrutural. Estrutural seria uma coisa de longo prazo. Conjuntural tem a ver com o governo momentâneo. O Trump, ele tem uma política muito maga, Make America Great Again. Então, quando ele divulga a sua nova doutrina estratégica tal, alegando que vai retirar financiamento da Europa, tem a ver com os interesses americanos. Mas eu ainda vejo que os democratas, ou eventualmente outros republicanos, não pensariam assim. Se, é claro, né, se for, sei lá, o Marco Rubio, ou se for o Pete Hegseth, por exemplo, até acho que eles continuariam com políticas muito similares. Mas o Partido Republicano, os falcões do Partido Republicano, não acho que pensem de maneira tão isolacionista quanto o Trump pensa, tão nacionalista. E os democratas, com certeza, não pensam. O Friedrich Merz fala que é uma coisa que veio para ficar, que o Trump não veio do nada. Eu ainda acho que uma eventual saída do governo Trump para outro tipo de pensamento possa reaproximar Estados Unidos e Europa. Claro, não tão forte como foi no pós-Segunda Guerra, mas pode aproximar. Ele colocou, inclusive, que um sucessor pode complicar ainda mais as relações e que anos difíceis nos esperam.
tanto na questão da segurança como também na questão da economia do continente europeu. Relatando, inclusive, que se a Ucrânia cair, o Putin não vai parar. Assim como em 1938 os Sudetos não foram suficientes para aquele político com bigodinho austríaco, sabe quem eu estou falando, né? Ou seja, as palavras do Friedrich Merz, elas foram bastante realistas, eu acho que um pouco radicais demais, um pouco fortes, mas faz parte do jogo político. E que a Europa vai ter que pensar nos seus próprios interesses. Mudança da doutrina, o continente europeu sendo negligenciado nas questões de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, o Trump falando que são presidentes líderes fracos, que só pensam no politicamente correto. De fato, né, acho que os europeus começaram a acordar. Enquanto isso, nós tivemos a confirmação que sim, a Europa confiscou os ativos e bens congelados de maneira indefinida, ou seja, não precisa fazer renovações semestrais. Isso quer dizer que a Europa pode realizar agora empréstimos e utilizar os ativos e bens russos congelados para justificar como garantias desses empréstimos. A conta que a União Europeia fez é que para os 2 próximos anos vão ser necessários 165 bilhões de euros. E isso vai ser utilizado com base em empréstimos dos russos. Quando a Rússia pagar a reconstrução da Ucrânia, a Rússia vai ter o seu dinheiro de volta do que não foi congelado por parte dos ativos russos. A Rússia ficou possessa com isso, tanto que já está processando a Euroclear, que fica sediada na Bélgica, que corresponde a grande parte desses ativos e bens russos, e promete retaliações mais severas. Vamos ver quais vão ser. O Zelensky, ancorado por esse apoio do continente europeu, mandou um documento, uma resposta, que é uma resposta polêmica, né? À proposta de paz do Trump. Trump, concordo com a sua proposta. Para não falar que tá negando, né? Concordo. Mas existem alguns pontos. O Zelensky se recusa a ceder Donbass e o Zelensky também não aceita não entrar para a OTAN. De novo, né? Quem sou eu aqui na fila do pão, né? Para dar pitaco geopolítico nos diplomatas ucranianos. Mas vamos ser sinceros, vai brigar com os Estados Unidos porque os americanos não estão aceitando a Ucrânia entrar para a OTAN? Primeiro que nem é certeza que os outros países da OTAN aceitariam, convenhamos, né? E outra coisa, nossa, estou assinando um documento que não vou entrar para a OTAN. Documento assinado, dane-se. Daqui 5, 6 anos mudam todos os presidentes. Tem novos líderes da OTAN que são favoráveis à entrada da Ucrânia para a OTAN. Você acha que é um pedaço de papel que vai fazer com que não vale a entrada? Então assina logo. Não, beleza, a gente não entra para a OTAN. No futuro discute de novo, né? Eu não acho que isso deveria ser motivo para a Ucrânia não assinar algum tipo de acordo, porque isso muda, sei lá, com novos governantes. Mas enfim, né? Se os Estados Unidos deram aquela provocada alegando que os líderes europeus são fracos, o congelamento dos ativos e a posição dos Zelensky não ceder o território, pelo menos é isso que a mídia coloca, mostram líderes, entre aspas, mais fortes. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.